Olá, seja muito bem-vindo, você fã do automobilismo. Está começando a edição de número 64 do nosso podcast e hoje iremos falar sobre o GP de Austin de 2021. GP que teve a 8ª vitória de Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton e depois Sérgio Pérez. Eu sou Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano. Olá, amigos, mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1, né? GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas. 8ª vitória do Supermax, Max Verstappen, ampliando para 12 pontos, se não me falha a memória, a sua liderança no campeonato, nos estágios finais desse campeonato mundial, que tem sido o melhor da década, na minha opinião. Até porque é o primeiro ano da década, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, dos últimos 10 anos. E uma vitória bastante intrigante de tudo o que aconteceu, né? Um nó tático em quesito de estratégia da Red Bull na Mercedes, um excelente pace que o Verstappen mostrou para poder manter a vantagem, principalmente nos estágios finais da corrida. E apesar de tudo, uma excelente corrida do Lewis Hamilton, né? Ele largou muito bem, tinha tudo para vencer a corrida, porém ficou de mãos atadas depois da mudança de estratégia repentina que a Red Bull fez, né? Exatamente, foi muito estranho, Mercedes irreconhecível, né? Depois de Lewis Hamilton ter largado pelo lado de dentro, na segunda posição, ele tomou a dianteira, né, nas primeiras voltas, de uma estratégia equivocada, né, da Mercedes de não ter parado ele logo em seguida do Max, custou a vitória, troca de posição, Max ganhando no undercut. RBR que acertou nessa estratégia, não cometeu os erros no início da temporada, e a Mercedes que, olha, vai levar o troféu do burrico de ouro, né, gente? A equipe que, como fala o Carlos Del Valle, né, entusiasta aí da Fórmula 1, que sempre comenta, vai levar aí esse título pelo fato de que Toto Wolff e a sua equipe de estrategistas não trabalhou bem, né, nas estratégias de parada. Não funcionou para o Hamilton, né, que quem viu em casa até parecia que o Hamilton poderia, né, ser postulante a essa corrida, porém eles dormiram no ponto, né, demorou a parar o Hamilton e com certeza matematicamente isso sempre dá errado, e foi o que aconteceu. Não funcionou a estratégia da Mercedes, 12 pontos de diferença, faltando 5 corridas. É muita coisa? Mas parece que a Red Bull está com certeza com um dos melhores carros e um corpo de estratégia ótimo. Exatamente. A gente vê Fórmula 1 faz tanto tempo que a gente está habituado a ver a Ferrari da dessas, não a Mercedes. A Mercedes, principalmente na era híbrida, tem sido a responsável por acabar taticamente com todas as outras, né? Os blefs, as estratégias diferentes que dão certo. Só que a gente vê nesse ano que, de fato, é a primeira vez que a Mercedes está trabalhando com uma equipe externa, francamente, pelo título mundial. A gente vê a Mercedes perdida, né? Não foi só nessa corrida que a gente viu alguma coisa desse tipo, houveram outras vezes na temporada, assim também como houveram erros da Red Bull, mas em menor quantidade. É natural a gente vê algumas imperfeições com tanta pressão rolando sobre as duas equipes, né? E a gente sabe que no fator humano da coisa, principalmente o Hamilton errou mais, mas mesmo assim, através da sua experiência, ele tem sido capaz de estar ali ainda no campeonato. A gente lembra que a última vez que o campeonato foi decidido, na última etapa, foi em 2016, naquela batalha épica entre Hamilton e Rosberg. Só que nessa altura do campeonato, naquele ano, o Rosberg já tinha nítido que ele não precisava mais vencer para ser campeão, bastava ele chegar em segundo. Daí, para quem se recorda, principalmente nas últimas 5 etapas daquela temporada, o Rosberg só marcou o Hamilton. O Hamilton venceu todas, o Rosberg chegou em segundo em todas e consequentemente foi campeão por 3 pontos, né, naquela oportunidade. Eu não acho que vai ser dessa forma esse ano. Eu acho que a gente vai ter uma batalha realmente muito parelha, né? Que a última vez que a gente teve títulos batalhados na última etapa, vamos voltar alguns anos. 2016 foi nessa quesito. 2014 só houve batalha na última etapa por causa que era pontuação dobrada, também senão não ia ter. 2012 o Vettel chegou
bastante na frente do Alonso, mas teve alguma briga, um drama devido ao Bruno Senna ter explodido na lateral do Vettel na última corrida. 2010 houveram 3 brigando pela última etapa, só que o acaso que tornou aquela situação muito interessante foi o Mark Webber, líder do campeonato, nem pontuar, uma coisa que a gente fazia tempo que não via. E 2007, obviamente, onde 3 pilotos chegaram virtualmente empatados na última etapa, né? E eu acho que talvez não seja igual foi 2007 com 3 pilotos batalhando, até porque não temos 3, mas vai ser tão emocionante tanto. É uma pena que a pista que decidiu tudo isso seja a Abu Dhabi, que é uma pista bem sem sal. Com certeza, uma pista travadíssima, muitas áreas de escape, não tem tanta emoção assim, né? Porém, como você bem ressaltou, é uma temporada a ser assistida. Com certeza a popularidade da Fórmula 1, que há anos atrás estava em decadência, voltou a crescer. Positivo para a categoria, né? Vai com certeza até a última corrida. Aí já não sabemos, né? Se o Max vencer aí todas essas corridas finais, com certeza ele vai abrir mais do que uma vitória. Mas é interessante realmente ver o empenho que a Honda está fazendo, né? Depois de temporadas fracassadas na McLaren, ter um empurrão aí da Red Bull para conseguir um título. Mas o Hamilton não vai desistir. Mercedes, a equipe a ser batida há quase 8 anos, né, gente? Bizarro esse domínio, porém, ainda assim, uma equipe que não vai se render até o final, nem ela nem o Hamilton. Ele já deixou claro isso nas últimas voltas finais da corrida, onde ele tinha parado e descontou mais de 18 segundos do Max, né? Você vê que ele não está fora de forma, apenas o carro da Red Bull e o Max Verstappen com certeza está andando demais. Os 2 segundos pilotos não estão servindo para nada, né? Não é daquela época que a gente via David Coulthard, Rubens Barrichello, né, entre outros, ajudando, né, o seu companheiro de equipe a ganhar o título. Eu acho que o Bottas poderia fazer uma frente sim ao Max, acho muito difícil, porém classificar a frente quando a Mercedes estiver à frente é muito bem-vindo, né? Pérez também, né? Mas a gente vê que são 2 pilotos fora da curva, né? Fora da média, muito rápido. E agora a gente vai falar também de outros destaques, né, gente? Não é só de Red Bull e Mercedes que se vive a Fórmula 1. A gente vai falar também da briga acirrada entre McLaren e Ferrari, né? Parece que essas 2 equipes aí estão brigando ponto a ponto para ver quem fica com o 3º lugar. Muito positivo isso para a categoria. Tem um abismo com certeza entre o 5º até, né, lá embaixo. Apenas a AlphaTauri e a Alpine estão competindo ali pelo 5º e 6º. E a Ferrari e a McLaren fazendo essa batalha bonita, né, de altos e baixos. A gente vê sempre ali um Sainz, às vezes, andando muito bem. Nessa corrida o Leclerc andou muito mais, né? A McLaren também, né, vem de altos e baixos. Às vezes o Lando sempre pontuava, Ricardo estava lá sempre atrás, aí voltava, ganhou alguma vez. Tá na frente ainda, 3,5 pontos separa a McLaren da Ferrari. Vão levar até o final. E vai depender apenas de 2 pilotos, a gente não sabe qual. Nenhum dos 4 pilotos ali, além do Lando, eu creio que tenha tanta consistência assim, né? Leclerc às vezes está no péssimo dia, não pontua ou pontua muito pouco. Sainz também é um cara que não acerta nunca nas largadas, nas classificações. É um cara que precisa rever muito isso, né? Porque largadas na Fórmula 1 é quase 80% da sua corrida. E Ricardo também, né? A gente não sabe quando ele vai andar bem ou não. Como foi Monza, uma surpresa, né? Foi uma prova de sprint. A gente sabe que o motor Mercedes na reta é estrondoso, né? E como eu falei, tá em aberto. Não é aquela coisa que você sabe, olha, McLaren vai levar pelo fato de que não. As 2 equipes têm vários pilotos aí que não fazem sempre essa consistência. E é legal também para a categoria, né? Exatamente. É uma batalha bastante diferente que a gente está vendo nessa temporada entre McLaren e Ferrari, né? A Ferrari, pela 2ª vez na temporada apenas, colocou seus 2 carros no top 5 da classificação, né? A outra vez tinha sido em Baku, onde o Sainz largou de 5º e o Leclerc fez a pole.
Nessa oportunidade eles puseram também os dois carros nas 5 primeiras posições. O Leclerc largou de quarto e o Sainz de quinto. Na minha concepção, essa batalha está dessa forma porque a McLaren não teve um segundo piloto pela grande parte da temporada, né? O Ricciardo em diversas corridas nem pontuava, se pontuava muito mal. Também teve aquela patacada na Rússia, onde a McLaren foi mais na conta do próprio Norris do que da equipe, mas que perderam pontos preciosos naquela disputa, e também o que seria a primeira vitória do Lando Norris, né? Como você bem falou também, a vitória do Daniel Ricciardo lá em Monza foi um ponto totalmente fora da curva, né? Que a McLaren tem um chassi muito bom e o motor Mercedes certamente também é muito bom. Só que para esse final de semana em particular, a Ferrari fez um carro muito veloz, de reta principalmente. Misteriosamente a Ferrari começou a andar bem de reta de novo. E tanto é que eles ficaram figurando sempre ali nas primeiras posições, durante todos os treinos livres, durante o tempo classificatório. Tanto é que conseguiram colocar seus carros na quarta e na quinta posição após a punição do Valtteri Bottas, né, que mais uma vez a Mercedes trocou o motor dele para tirar ele da frente do Hamilton durante a corrida. E essa batalha entre as duas equipes está muito interessante a gente ver, justamente por causa disso. A gente teve a Ferrari melhor esse final de semana, só que a gente teve o Ricciardo aparecendo na ocasião, né? A gente teve o Ricciardo esse final de semana muito bom, com o 5º lugar, sendo o melhor piloto da McLaren, né? O Lando Norris chegou apenas na 8ª posição. O Sainz andou em 6º grande parte da corrida, acabou perdendo a posição para o Bottas na última volta, o que seria belos pontos ali para a Ferrari, acabou não se concretizando, mas mesmo assim eles tiraram um pouquinho da diferença que estava para a McLaren, né? Agora a distância tem 2,5 pontos, 3,5 pontos, não estou me lembrado ao certo. Mas é muito legal a gente ver essa batalha ferrenha aí, né? Na McLaren a gente tem uma vitória para o Ricciardo, que também foi o único pódio dele na temporada, enquanto para o Norris a gente tem, se eu não me engano, 2 pódios para ele, né? 2 ou 3 pódios para ele, não estou me lembrado agora. 3 pódios, eu acho. E na Ferrari a gente tem 3 pódios para o Carlos Sainz e apenas 1 para o Charles Leclerc, embora o Leclerc esteja na frente na temporada, né? O Sainz tem mais pódios, mas ele peca na regularidade. E o Leclerc, como piloto principal da equipe, ele ainda tem uma pequena vantagem sobre o seu piloto número 2, né? O Sainz, que tem mais experiência na Fórmula 1 que o Leclerc e tudo mais. Todo mundo achava que ele ia ser despachado pelo Leclerc quando chegasse, mas ele tem se mostrado o melhor piloto sob pressão do que o próprio Charles Leclerc. Com certeza a briga está muito boa, né? Porém, o Sainz, como eu já falei de início, não é um cara que classifica bem. Não sei qual é o problema dele, né? Ele que tem que realmente ver, olha, tô errando aqui, ali, aquilo e tal. Porque, como eu falei, gente, é assim, né? A Fórmula 1, a posição de largada diz tudo, né? É lógico que quando você tem um carro bom como a Ferrari e a McLaren, você larga em 17º, com certeza você vai passar os carros que estão na sua frente. Isso, lógico, quer dizer a qualidade de piloto? Com certeza, o racecraft dele é muito bom. Porém, o que conta mesmo é você ali figurar um 6º, um 5º lugar na classificação, né? Do sábado. E o Sainz, se ele conseguir fazer isso, ele com certeza vai ficar parelho com o Leclerc. É um piloto que, olha, nesse ano aqui achamos que ia ser Leclerc, mas na verdade, até ontem, né, na corrida, o Sainz estava na frente, né, por alguns poucos pontos, e não vai terminar tão distante assim. Como eu falei, ainda tem muita corrida pela frente, né, pra gente contar, por exemplo, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, que tinha apenas 16 corridas, agora faltam 5, né? Imagina o quanto agora tem corrida pela frente, quanto tem corrida, muita coisa vai acontecer, e não temos muito o que dizer, né? GP do México, com certeza o Max, ele domina muito bem, Brasil também, então o Hamilton ele vai ter um problema enorme, gente, enorme, e com certeza aí parece que está se desenhando um novo campeão. A esperança do Hamilton nesse campeonato são os dois circuitos novos, né? Que ninguém sabe como vai ser, que é Losail no Qatar e Jeddah na Arábia Saudita. Dois locais que a Fórmula 1 corre pela primeira vez nessa temporada, né? E ali ninguém sabe dizer
como que a Fórmula 1 anda, quem domina, como que vai ser. E se a Mercedes conseguir capitalizar bons resultados nessas duas localizações, o campeonato ainda chega aberto. A gente vai ter ainda a última etapa em Abu Dhabi, né, que a gente sabe que ano passado o Verstappen ganhou lá com o pé nas costas, né? E é importante destacar também boa corrida do Yuki Tsunoda, né? Ele que não é muito frequente nos pontos, conseguiu pontuar ontem com uma 9ª posição. E também o Sebastian Vettel, né? Depois de um grande ato, volta aos pontos com a 10ª colocação. A gente vê que a Aston Martin deu uma regredida. Hoje não está no mesmo patamar que a própria AlphaTauri, não está no mesmo patamar que a Alpine. A Alpine teve um abandono duplo aí com os pilotos, por causa de falha mecânica, né, na asa traseira ou alguma coisa semelhante. Hoje a Aston Martin só é melhor que as 3 equipes do fundão, que é a Williams, a Haas e a Alfa Romeo. Mas há quem diga que já estão pensando no carro do ano que vem, né? Assim, tantas outras equipes, né, como a própria Haas, dizem que deixou de investir nesse carro por causa do carro do ano que vem. E também a grande incógnita que tem sido o assunto do mês na Fórmula 1, que é a família Andretti comprando a equipe Alfa Romeo na Fórmula 1. Exatamente, como às vezes parece que vai se confirmar, mais um tabloide, mais um jornal aparece para desmentir essa novelinha mexicana, né, minha gente? Não é nem um pouco americana, nem europeia, é mexicana. Todo dia aparece, vai ser Colton Herta, vai ser não sei quem, Andretti comprou 80% da Sauber, né? Mas com certeza a gente não tem nada confirmado, apenas pelo jeito é rumor, não se confirmou nada ontem, como diziam que ia se confirmar. Eu acho que pode ser que aconteça, mas eu creio 50% nisso. Não acho que vá ser fácil ou vá se concretizar com certeza, né? Pelo fato de que se fosse para ser certeza, a gente já teria mais informações ainda. A gente sabe que o Colton Herta não vai pilotar em 2022 na Fórmula 1, caso seja concretizado esse acordo. Porém, ele tem mais um ano de acordo com a Andretti na categoria americana, e isso pode render para ele a superlicença, né? Porque a Indy também dá pontos de superlicença, e quem sabe se ele fazer um campeonato mais regular, ele vai conseguir, porque é um cara que a gente vê que ele vai bem em apenas alguns circuitos, né? Como Laguna Seca, Austin, e circuitos que ele já venceu repetidamente. Em oval a gente não viu ele ganhar ainda, não anda tão bem o Long Beach, ele anda demais. São pistas coringas, né, que entrou no calendário, mas ele não faz uma temporada regular, porque se fizesse, ele também seria um dos postulantes ao título, como foi 2021, né, que tivemos aí o Newgarden, que foi um cara que apareceu lá no finalzinho, né, também com um carro que não estava ajudando, mas a gente imagina que a fome que o Colton Herta tem em pistas como Laguna Seca, Austin e Companhia Limitada, ele conseguiria com certeza figurar no top 3 da classificação geral, e aí juntar seus pontinhos para a superlicença, o que seria muito legal, né? Lógico que não tem nenhuma possibilidade de título para nenhum americano na Fórmula 1, mas positivamente seria legal, já que a Haas é uma equipe totalmente nada amigável, não é uma equipe que tem carisma, é americana, mas está sendo bancada pelo dinheiro russo, uma equipe muito mal gerida. Gene Haas não está fazendo um papel legal, lógico, é uma equipe que necessita de patrocínio, mas infelizmente a Haas aí está deixando muito a desejar como uma equipe, né, que era para ser bem carismática, mostrar o espírito americano, está aí deixando muito a desejar. O público, a Fórmula 1 quer entrar de solo no mercado dos Estados Unidos, né? Já tem gente falando em até 3 corridas lá daqui a alguns anos, né? Ano que vem a gente já vai ter 2, vai ter em Miami e também essa de Cota, Circuito das Américas. Há quem fale da Fórmula 1 em Las Vegas, há quem fale da Fórmula 1 em Nova York. São papos mais antigos do que andar pra frente para vencer a Fórmula 1 por lá. Expectativa de um piloto super estrela na Fórmula 1 que brigue por títulos
Diziam do Alexander Rossi, né, que depois que ele venceu as 500 milhas, ele teve um boost de popularidade gigantesco. Só que a gente viu que foi um fluke, né, foi uma coisa que a gente não vai ver de novo. O Alexander Rossi ganhou as 500 milhas de 2016, foi vice-campeão da Indy pro Scott-Dixon em 2018, se não me memória. E de lá pra cá não venceu mais nenhuma corrida sequer. E tem se mostrado um piloto bastante bust, por assim dizer. Ele não. Bust que eu falo é de fracasso. Né? Ele se mostrou como se fosse um piloto com bastante potencial, mas não conseguiu comprovar o potencial que o pessoal, a expectativa que o pessoal tinha nele. Né? O Colton Herta já é um caso bastante diferente. Ele é um jovem, tem 20 ou 21 anos, muito novo, americano, né? Tentou ir lá para a Europa, porém acabou voltando para os Estados Unidos, onde fez carreira até aqui, né? Ele que é o piloto mais jovem a vencer uma corrida na história da Indy, ganhando do Cota 2019, com a Harding ainda, naquele 88. E agora tem gente falando dele na Fórmula 1 no potencial futuro, né? Com esse investimento da equipe Andretti lá na categoria principal do automobilismo mundial. Na minha opinião, em 2022, esse assento que falta na Alfa Romeo, que para quem não sabe, o Valtteri Bottas já é um piloto confirmado para substituir o Kimi Raikkonen, por muito bem, que se aposenta esse ano, vai ficar entre o Antonio Giovinazzi, que é o atual piloto, e o Callum Ilott, que é o piloto que foi vice-campeão do ano passado da Fórmula 2, tem a superlicença e a piloto de testes da Alfa Romeo, que dizem que é um piloto muito talentoso e tudo mais, e ele tá ali brigando para morder essa vaga aí do italiano. Sabe que o Giovinazzi não é lá, muito brilhante, e o Ilott que tá doido para mostrar serviço. Eu não acho que o Ilott seja a solução para os problemas da Alfa Romeo também, né? Mas ele ali é o nome mais provável, se a gente for ver a bolsa atual. Se eu fosse o Valser, né, o diretor ali, o chefe da equipe da Sauber Alfa Romeo, pra mim o Giovinazzi já estaria fora. Não vejo, não é um piloto, é só um piloto, gente. Não acho que deve continuar. Fez uma aparição muito legal aí quando o Verlaine estava machucado em 2017, né, mas não mostrou mais nada. Às vezes tá na verdade ele pontuou menos que o Kimi, né? Kimi Raikkonen aí pontuou 6 pontos, enquanto ele tem apenas 1. Não é para estar na Fórmula 1, é um cara que foi bem na GP2 na época, 2016, né? Mas não ganhou o título, perdeu pro Pierre Gasly. E pra mim, eu apostaria com certeza no piloto barato que traz um aporte muito grande agora que a Fórmula 2 está muito bem competitiva. E vai ser um talento aí, né? A Ilott que, se não aproveitar na Alfa Romeo, vai ser desperdiçado para a Fórmula 1, né? E creio que se o Giovinazzi ficar é uma pena. Não é um cara que atribui muita coisa, não é um cara que você vê ultrapassando sempre. Tá ali apenas para estar. Realmente, para mim, se for concretizado o Andretti, com certeza eu espero que o Michael olhe aí para mais algumas opções no mercado. Valtteri Bottas, eu acho que com certeza vai andar igual andava na Williams, né? É muito difícil você andar bem quando você tem um piloto fora da média como o Lewis Hamilton, né? Pilotos como o Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher, são pilotos politicamente fortes, né? Você vê que nunca um segundo piloto se dá bem quando duas estrelas estão na equipe, e esses outros pilotos acabam sempre sendo massacrados de alguma forma, né? E o Bottas vai com certeza andar bem, ele sabe andar bem, né? Só que perto do Hamilton realmente é muito difícil. E não creio que o Bottas seja tão lento quanto parece, vai trazer pontos para a equipe. E quem sabe aí o motor Ferrari, daqui a alguns anos ele não apareça na Ferrari também, né? Um pouco provável isso acontecer, né? Eu acho mais provável forçarem o Mick Schumacher da vida na Ferrari do que o próprio Bottas. Mas a gente espera que o Bottas tenha um bom fim de carreira aí, né? Ele é jovem ainda, mas ele tem lenha para queimar na Fórmula 1, a gente sabe disso. Ele que apareceu muito bem na Williams, mas não teve o protagonismo que a gente esperava ali na Mercedes, né? Não protagonismo, mas o espaço que deveria, né? A gente estava acostumado
haver um piloto do calibre do Rosberg ali. A gente achava que o Bottas ia se equivaler ao mínimo ao que o alemão vinha mostrando, só que não foi o caso. É uma pena, o Bottas não é tão carismático, mas é bastante gente boa, não é um piloto babaca, por assim dizer, com as outras pessoas, como muitos pilotos que não andam nada acabam sendo, né? Só finalizando aqui, a Fórmula 1 volta no dia 7, circuito doméstico, GP doméstico, Cidade do México, circuito Hermanos Rodrigues, e depois GP de São Paulo, Interlagos, uma semana depois, e depois ainda GP do Qatar. Vai ser um triple header, 3 finais de semana seguidos com Fórmula 1, contando a partir do dia 7. Tudo que a gente gosta, né? Exatamente. Gente, chegamos ao final desse podcast, né? Só vou passar aqui o resultado final da prova, né? Que foi Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez aí seu quarto pódio da temporada, um excelentíssimo terceiro lugar. Foi muito bem recebido no Texas, né? Pela concentração gigante de mexicanos que tem lá. Quarto lugar, sem Leclerc. Água, né? Exatamente, sem água, sem a drink, no Kimi Raikkonen. E quinto lugar, Ricardo, depois Bottas, né, que teve uma troca de motor, não conseguiu acompanhar outros carros da frente, terminou em sexto, se matou para passar o Sainz, né, com a asa quebrada. Sainz em sétimo, Norris em oitavo, né, Tsunoda em nono, e um ótimo P10 para o Vettel. Meu nome é Luiz Andretti, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no joinha, clique no coraçãozinho, compartilhe em todas as nossas plataformas e grupos, e até a próxima.